Ser MEI em 2025 vai ficar mais caro, e não só pela contribuição que aumentou, mas alguns outros assuntos intrínsetos que acabam fazendo com que o MEI 2025 fique mais pesado, um pouco mais caro. Vamos ver essa notícia, pessoal? Então, já temos o novo valor da contribuição mensal, apesar de falar contribuição como é uma obrigação. O nome correto deveria ser imposto, mas o governo usa o nome contribuição para parecer menos doloroso, né? E vamos ver como é que ficou essa contribuição. Como o valor do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, ele é indexado pelo salário mínimo, como o salário mínimo aumentou em 7,5%, passou de R$ 1.412 para R$ 1.518, a contribuição do MEI também sofre o reajuste na mesma intensidade, na mesma proporção. Antes, o menor valor que o MEI pagava era, até 2024, né, o menor valor do DAS dele é de R$ 70,00, era de R$ 70,60. Com esse acréscimo de 7,5%, passou para R$ 75,90, que corresponde a 5% do salário mínimo. No caso do caminhoneiro, o menor valor, que era de R$ 169,44, passou para R$ 182,16. Esses valores podem ser acrescentados de R$ 1,00, no caso a atividade do MEI sofra incidência do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e R$ 5,00 se a atividade está sujeita ao ISS, o sobre serviços, né? Imposto sobre serviços. Então a soma é de R$ 5,00. Com isso, o menor valor que o MEI paga, como eu já falei, é R$ 75,90, e o maior valor que o MEI paga é R$ 81,90. No caso do caminhoneiro, o menor valor em 2025 que o caminhoneiro MEI vai pagar é R$ 182,16, e o maior valor, R$ 188,16. A data importante e que você não pode deixar passar, você tem que estar sempre atento, é 20 de cada mês. É a data que você tem que efetuar, até essa data, você tem que efetuar o pagamento do DAS. Eu sempre sugiro que faça esse pagamento com 1 ou 2 dias de antecedência, para que, se você tiver algum problema técnico, você não tenha problema e perca esse limite. Mas se aconteceu de você, por uma eventualidade, não fez algum pagamento, tem débito com o fisco, você tem um prazo até 31 de janeiro para regularizar essa sua pendência, ok? Esse prazo era até 31 de dezembro, mas ele foi prorrogado até 31 de janeiro. Tem algumas vantagens, aqui a gente está acompanhando as notícias todas pelo ICL Notícias, tá, gente? Tem algumas vantagens de fazer esse pagamento até essa data. A principal é que você não corre o risco de sair do MEI, né? Perder a sua categoria de Simples Nacional, sair do MEI, sair do Simples, se for o caso, e você acaba não sendo enquadrado em outro regime tributário que vai ser mais oneroso do que o MEI, porque nenhum regime no Brasil é mais em conta, paga menos tributo do que o MEI, ok? Além de pagar menos tributo, tem a vantagem de ser muito fácil se manter regular no MEI. É só um documento que você tem que pagar, só o DAS, e você não precisa de auxílio de nenhum contador, nenhum técnico, nenhum escritório especializado para poder fazer a sua contabilidade e gerar a sua documentação para você se manter regular. Okay? Quais são os benefícios, gente, para quem tem dívida com a Receita Federal e
vai quitar essa dívida até 31 de janeiro. A mesma sugestão serve, não deixa chegar no dia 31, faz um pouco antes, vai que no dia de 31 está congestionado os sistemas de banco, ou o próprio sistema da Receita lá e você não consegue emitir algum documento, então aproveita e faz o seu pagamento antes dessa data para que você não perca essa oportunidade. Quais são os benefícios que você vai ter? Desconto de até 100% em juros, multas e encargos legais, conforme o perfil de cada dívida. Aí você tem que olhar lá no portal e ver como que está a sua dívida, como que ela se encaixa. Parcelamento é até 133 vezes, permitindo maior previsibilidade de organização financeira. É claro que esse parcelamento deve ter algum acréscimo, eu não estudei com detalhes isso, mas eu quero trazer para vocês, porque se você tiver uma dúvida, vale muito a pena você considerar regularizar a sua situação. Redução da parcela inicial para facilitar a adesão ao programa. E quem optar pela regularização da dívida parcelada, a primeira parcela deve ser quitada até 31 de janeiro de 2025. Então, se você tem dívida com a Receita, não perde essa oportunidade, né? Como é que você faz, se você quer MEI ou micro empresa, né? Micro e pequena empresa, como é que você pode fazer para regularizar essa sua dívida, né? Segundo os dados da Receita, as empresas foram notificadas por meio de envio de um termo de exclusão do Simples Nacional pelo domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, o DTE. Então você acessa lá e vê essa notificação, se você tem dívida até outubro, né? Isso foi feito em outubro, se eu não me engano, e lá vai ter as orientações. Tudo bem? Quem recebeu o termo precisa pagar dívidas ou à vista ou de forma parcelada, né? Em até 30 dias a partir da visualização desse documento. Para contestar o termo, o empreendedor precisa enviar um pedido ao delegado de julgamento da Receita Federal por meio do protocolo via internet. Então, eu vou deixar aqui na descrição o passo a passo de como que você faz, né, para regularizar a sua dívida. Você vai ter um passo a passo que eu vou pegar aqui do portal do ICL Notícias e colocar lá para você. Mas também vai ter esse link da notícia do ICL na descrição do vídeo para que você possa acessar direto a notícia direto da fonte. Tudo bem? Dessa fonte aqui. Certo. Então, e além disso, tem uma outra situação. Você trabalhou como MEI normalmente em 2024, não quer dizer que você pode permanecer nesse regime em 2025. Houveram diversas atividades que foram excluídas, elas não podem mais fazer parte do MEI, elas não podem mais estar classificado no regime tributário que o MEI abrange, certo? Que são esses profissionais que a gente vai conversar, que eu vou listar para vocês agora. Eu estou tirando essa notícia aqui do Serasa, né, do portal do Serasa Experian. E se você é um desses profissionais, você tem que se enquadrar em outro regime, né? Profissionais da área de saúde e bem-estar, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e veterinários. Além disso, profissionais da engenharia e arquitetura, como os arquitetos, engenheiros, urbanistas e designers. Tem mais. Consultores especializados, consultores especialistas, como consultor financeiro, contador, programador, profissionais de tecnologia da informação, tradutores e intérpretes. As profissões que são reguladas, como advogados, jornalistas, economistas e publicitários, e outros profissionais técnicos e autônomos, como pedreiros, jardineiros, construtores e personal trainer. A desculpa que o governo usa
para excluir essas profissões do MEI é que eles precisam enquadrar com o CNAE, que é uma desculpa qualquer, escúsula, porque a gente sabe que ajustar o CNAE seria muito mais vantajoso para esses profissionais do que eles serem simplesmente retirados do MEI. Você vai dizer, professor Renato, mas um nutricionista, por exemplo, o faturamento dele anual já é mais de R$81 mil, né, que é o limite máximo de faturamento para que o empreendedor, aquele pequeno empreendedor individual, né, aquele empreendedor individual, permaneça no MEI. E não é. Né? Vamos supor que esse nutricionista não tenha tempo, fique em casa, cuide dos filhos, cuide da família, tem outras atividades e só faça um atendimento por dia ou até mesmo somente 2 atendimentos por dia, o faturamento dele no final do ano iria estar dentro do limite máximo permitido para que ele continuasse no MEI. Outra que mostra bem que o governo está pouco se importando com o desenvolvimento econômico do país. Né? Porque o que acontece? Um jardineiro, por exemplo, se ele não puder ser MEI, dificilmente ele vai mudar de regime tributário, porque outro regime tributário, além de ser mais complexo, ele também é mais oneroso. A carga tributária é muito maior. Então o jardineiro ele vai trabalhar na clandestinidade. E se caso ele precise emitir nota, ou ele não vai fazer o serviço, ou então ele vai pedir para outra pessoa emitir a nota para ele, para uma empresa, mas provavelmente a maior chance é que ele simplesmente não faça esse serviço, ele vai trabalhar somente de forma clandestina, que era como muitos desses profissionais faziam antes da possibilidade de ter o MEI, de poder ter o seu CNPJ de forma regular, de forma a não ficar na informalidade. Né? E o governo, quando tem essas medidas, com o objetivo, o único objetivo, do meu ponto de vista, é arrecadar mais, ele acaba colocando uma grande parcela desses profissionais, eles voltam a ser informais. Tudo bem? E não é só isso, né? Não é só o aumento da contribuição mensal que vai fazer com que o MEI fique mais pesado, fique mais caro, né? A inflação, ela está galopante, ela está subindo mês a mês. O governo não demonstra nenhum interesse de se organizar fiscalmente, né? Ter uma redução das suas despesas. Isso faz com que aumente a necessidade de maior arrecadação e esse acocho acaba acontecendo cada vez mais. E o legislador, ele é muito hábil em quando tem que cobrar, ele cobra em percentual, mas quando tem algum limite ou algum benefício, esse limite-benefício é monetário, é em valor. Isso por quê? Porque até com o passar do tempo, esse limite vai se desgastando. O que 81 mil comprava no passado, não compra mais agora. Então, o empreendimento que começou como MEI lá em 2018, que foi a última atualização do limite máximo para que o empreendimento, o empresário continue com o regime de MEI, ele ainda não foi alterado desde então. Né? Desde 2018 não há alteração. Então você vê, o que você paga é indexado pelo salário mínimo, mas o seu limite, que ia proporcionar que você tivesse um faturamento maior por ano, ele não é indexado pelo salário mínimo. Ele é um valor nominal, R$81 mil. Eu fiz um estudo, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu botar aqui na tela para a gente conversar sobre isso. Olha só. Isso aqui foi um trabalho, uma planilha que a gente levantou com o valor do salário mínimo desde 2018 até agora, 2025, e como deveria ser o limite do MEI caso
ele obedecesse ao mesmo percentual de reajuste. Em 2018, o salário mínimo era R$ 954. Ele resolveu um ajuste de 2008 para 2019 de 4,61%, o que passou para 998. Se esse mesmo ajuste, mesmo percentual, fosse aplicado ao limite do MEI, em 2019, o limite deveria passar para R$ 84.735,85, mas continue R$ 81 mil. Da mesma forma, eu fiz ano a ano até nós chegarmos em 2025. Aplicando os ajustes, os simples ajustes que foram aplicados no salário mínimo, ok? O valor do limite máximo de faturamento anual para que aquele negócio permanecesse classificado como MEI deveria ser R$ 128.886,79. Okay. Mas como eu falei, o governo não tem interesse de fazer esse ajuste, porque desta forma fica muito mais difícil se permanecer no MEI, já visto que o teu faturamento desses empreendimentos ele vai crescer naturalmente, organicamente. Ele vai crescer, seja pela inflação, e os valores acabam tendo que serem repassados para o cliente, né? Se você prestava um serviço de R$ 100 em 2018, com certeza você não presta esse serviço pelos mesmos R$ 100 hoje. Pelo meu cálculo, considerando só esse reajuste, a defasagem está em quase 60%. Ou seja, você deve estar cobrando pelo mesmo serviço que cobrava em 2018, cerca de R$ 160. Isso faz, claro, com que muitos empreendimentos saiam do limite e acabem tendo que pagar mais tributos por optarem por um outro regime. Por optarem não, por serem forçados a ir para um outro regime. Mas isso é bem comum de governos populistas, como o que nós temos atualmente, e que para que você possa sobreviver e ser competitivo, você precisa ter muita organização, planejamento e uma gestão adequada do seu empreendimento. Tudo bem? Para quem não tem uma planilha orçamentária que calcula o valor do seu preço de venda, é importante que você tenha isso. Eu coloquei na descrição do vídeo aqui uma planilha que te ajuda a encontrar a margem de contribuição, porque o valor desse acréscimo ele deve ser considerado para que você veja quanto vai agregar no valor do seu produto, do seu serviço. Pode parecer pouco, R$ 5, né? No menor valor é R$ 5, mas não é só R$ 5, é 7,5% em cima da sua carga tributária. Então, é um valor que você não pode desprezar, assim como qualquer outro valor que faça com que o seu custo fique maior. Você tem que calcular o seu preço de venda para que a sua lucratividade permaneça. Se você decidir não repassar para o seu cliente, é uma decisão sua. Saiba que a sua margem de lucro vai diminuir, mas é uma decisão sua e você precisa de elementos para poder tomar essa decisão. Tudo bem? Então, gente, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Se gostou do conteúdo, dá o joinha. Comenta se você quer que eu fale sobre algum outro tema, algum outro assunto relacionado a negócios, planejamento estratégico, marketing, enfim, para a gente tentar desenvolver o nosso intuito é ajudar os empreendedores do Brasil. Tudo certo? Um grande abraço do professor Renato e até a próxima, pessoal.